Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu continuo sendo o professor Alisson Barros. Espero que vocês estejam muito animados com esse concurso da Secretaria de Saúde do Paraná. Temos as disciplinas no nosso Psicologia Nova, claro, de SUS, legislação do SUS, uma legislação regional lá que nós vamos estudar também. Temos o Estatuto da Criança e Adolescente, português, noções de informática, temos ética e, claro, temos a nossa casa, que é psicologia, nosso grande campo de trabalho, uma área muito apaixonante, pelo menos eu gosto e vivo isso todo dia. Vamos versar agora, ainda dentro do nosso Código de Ética, sobre o segundo artigo que trata das vedações ao psicólogo. Então se liga aí. Como eu havia falado para vocês, o macete é prestações negativas. Então, atos que o psicólogo deve abster-se de fazer, claro. Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Isso já está lá bem antes. Isso já está lá no Código de Ética quando versa sobre os princípios, na verdade, do Código de Ética. Além disso, ao psicólogo é vedado induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando o exercício de suas funções profissionais. Professor, e se a banca... Não, gente, não tem essa coisa de e se. Não tem essa coisa de e se. Cuidado. A banca não entra em polêmica, eles não querem questões anuladas. A IBFC não tem uma tradição de questões anuladas. É diferente da IDECAN. É diferente até da FCC. Vez ou outra nós encontramos uma questão perdida aqui ou ali. São questões muito simples da IDECAN, bastante diretas e honestas, e não vai entrar em polêmica. Então, poxa, eu preciso saber de atualidades, aquela psicóloga lá cristã e tal. Eu preciso falar do Senado. Não. Se fosse FGV, tudo bem. A batida seria outra. Eu necessariamente deveria citar 2 exemplos de questões onde eles trabalharam com isso de forma bastante exemplar. A FGV é linda quando trabalha com código de ética. Seguindo, é vedado ainda ao psicólogo utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Ah, mas isso é muito óbvio. Temos um lado humanista da psicologia. Gente, é óbvio no Brasil. Vocês não fazem ideia do que é feito da psicologia nos Estados Unidos, por exemplo. As técnicas lá de depoimento em Guantánamo foram pagas com dinheiro do governo para 2 psicólogos. Eles desenvolveram um manual, certo? Um manual que orienta a confissão de crimes. Claro que todos acabam confessando esses crimes, na verdade. É um manual de tortura. Isso acontece no mundo inteiro. No Brasil, não. No Brasil, apesar de todas as críticas que nós temos à área da psicologia, isso ainda é bastante respeitado. Pelo menos até onde eu tenho ciência. Perfeito? Seguindo, então. Ainda é vedado ao psicólogo acompliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão de psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional. Vou dar um exemplo aqui bem rápido, vale a pena fazer essa pequena pausa. Uma grande empresa na área de concurso me fez um convite, uma grande empresa, nenhuma que eu tenha trabalhado até agora, que fique bem claro, afinal de contas, apesar de eu não ser psicólogo, pois é, para ser psicólogo no Brasil a gente precisa pagar aquela extorsão legalizada que é a carteirinha do conselho, na verdade, eu não pago. Para ser professor não preciso ter essa carteirinha, que fique bem claro, ok? Para não ter blá blá blá, hashtag tô chateado, não gosto disso, certo? Sem mimimi, sem meias palavras. Olha só, uma grande empresa na área de concurso falou, poxa Alisson, você domina muito a área de testes, tal, realmente amo de paixão essa área de testes, e a gente queria que você desse uma aula aqui para o pessoal que está contratando os nossos serviços para que eles passem no concurso de policial. E aí a gente queria que você desse um treinamento aqui para que eles aprendessem a responder os testes. Eu, mesmo não sendo psicólogo, e aqui seria o caso do psicólogo dizer não, certo? Mas mesmo não sendo psicólogo, tem que dizer não. Isso aqui é o exercício ilegal da profissão. Isso avilta a psicologia. E além do mais, é uma prática que vai estar, pelo menos, indo contra 4 artigos do nosso Código de Ética, por ser formado em psicologia. Ok? Volto a dizer, eu não sou psicólogo. Antes que venha um monte de gente do Conselho Regional dizendo, afinal de contas, esse vídeo vai para o YouTube. Ah, tem que ser psicólogo para dar tem que ser psicólogo para trabalhar aí dando aula de psicologia e tal, tem que... Enfim, gente, tem muita gente dos conselhos mesmo, eu já recebi esse tipo de reclamação várias vezes, eu mostro a portaria do MEC dizendo que não precisa, tem muita gente dos conselhos aí que está mais preocupado com
a vida dos outros do que com o próprio trabalho, na verdade. Não precisa ser psicólogo, pagar aquela extorsão legalizada da carteirinha do Conselho Federal de Psicologia, Conselho Regional, melhor falando, para dar aula de psicologia. Vamos voltar para o nosso assunto, que é o que eu sei fazer de melhor. Ao psicólogo, então, é vedado fazer esse trabalho em conjunto com organizações que favoreçam o exercício legal, ok? Ou qualquer outra atividade profissional. Não precisa ser só o exercício legal da psicologia. Pode ser exercício legal de qualquer outra profissão também. Perfeito? Isso já caiu e reprovou muita gente. Letra E. É vedado ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou contravenções penais praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais. Opa! É vedado prestar serviços ou vincular título de psicólogo a serviço de atendimento psicológico, cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Sempre que isso caia de forma teórica, não vai cair. Psicólogo dizendo que trabalha com floral também. É ilegal, está errado isso. Psicólogo, quem paga a carteirinha lá, quem paga a anuidade, tem que denunciar obrigatoriamente. Mas, para concursos, cai dessa forma como está aqui. Professor, acupuntura e hipnose já são reconhecidas? São reconhecidas. É possível fazer essa propaganda em conjunto. Além disso, é vedado ao psicólogo emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnica científica. É uma falta ética. É vedado interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Novamente, vocês encontram aqui prestações negativas, o que ele não pode fazer. Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços. Tem uma questão muito interessante, claro que é de uma banca que traz um nível de dificuldade bem mais avançado do que a IBFC, que é a Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho que citar essa questão aqui. Olha só, a FGV falou o seguinte: um psicólogo trabalhando numa clínica social, a gente sabe que clínica social pode ser entendida dentro de um contexto universitário, por exemplo. Eles não deixaram isso muito claro, mas trabalhando numa clínica social e tal, eu falo dessa questão da clínica social dentro do contexto universitário porque necessitava desse entendimento, certo? Dentro de um contexto universitário, uma clínica social possui supervisão, ok? Voltando aqui para a questão. Eles falaram o seguinte: dentro dessa clínica social atende um paciente X e o psicólogo fala para esse paciente: olha, eu estou me formando agora e eu gostaria de te atender na minha clínica, que fica ao lado da sua casa. O preço, inclusive, é bem mais barato. Bora lá? A FGV queria saber o seguinte: havia uma falta ética aí ou não? Havia algum tipo de problema do ponto de vista ético mesmo ou não? Havia sim, e um problema muito sério. Induziu o paciente a recorrer aos seus serviços. Essa indução, eu sei que muita gente faz isso, está errado, muita gente faz de forma errada. Vamos ser congruentes aqui. Muita gente acaba fazendo isso de forma errada. Essa indução é uma falta ética. O sujeito nem tem ainda a carteirinha, mas já cometeu uma falta ética, perfeito? Então, muito cuidado aqui. Caso a IBFC traga uma questão um pouco prática, temos raras questões práticas, vocês conferem isso, claro, no PDF de vocês. Caso a IBFC traga isso, leve esse raciocínio. Será que está induzindo? Mas o paciente vai ter vantagens, vai para a clínica a pé, vai pagar metade do valor. Mas houve uma indução de serviços. O paciente foi induzido a recorrer aos seus serviços. Seguindo, ainda é vedado estabelecer com a pessoa atendida familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Professor, sou eu. Aqui está falando então que o psicólogo pode atender parentes, o psicólogo pode atender cachorro, papagaio, periquito, desde que isso não interfira na qualidade do atendimento. Tá escrito isso. Eu não entro nessa discussão porque gera muita polêmica e as bancas sabem. A IBFC não é moleque. A IBFC não é a seleção brasileira de futebol masculino. Não é aquela coisa... Tudo bem? Apesar da IBFC não subir no salto alto. Mas não há um tipo de banca que gosta de entrar em polêmicas. A pior coisa para uma banca é ter questões anuladas. E eles respeitam muito isso. Ok? Eu acredito que isso aqui, esse entendimento que eu dei para vocês, de que é possível fazer esse atendimento, desde que não temos essa interferência negativa nos objetivos do serviço, é possível. Mas é a postura do professor. Não foi corroborado ainda por nenhuma banca. Muito cuidado. Professor, e no contexto jurídico?
Ok, no contexto jurídico a vedação é de 100%, é total. Olha só, é vedado ao psicólogo ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais atuais ou anteriores possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade dos resultados da avaliação, perfeito? Em legislação específica que versa sobre o papel do parecerista, o papel do psicólogo perito, melhor falando, do perito e do assistente técnico, essa vedação está bem mais clara, é de 100%. É vedado ainda ao psicólogo desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando benefício próprio, pessoas ou organizações atendidas por instituições com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. Parece muito com aquela questão da FGV. Vocês veem que isso aqui é um complemento do que nós vimos antes. Além disso, é vedado ao psicólogo prestar serviços profissionais a organizações concorrentes, de modo que possam resultar em prejuízo para as partes envolvidas decorrentes de informações privilegiadas. Prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais. Pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou vantagens, outras de qualquer espécie, além dos honorários contratados, assim como intermediar transações financeiras. O psicólogo não pode intermediar transações financeiras, não pode receber um percentual por encaminhar. Ah, professor, tem muito dono de clínica que recebe um percentual para fazer esse encaminhamento. Tá certo? Pois é. Cuidado, muito cuidado aqui. Eu não entro nessa polêmica, até porque minha posição diverge um pouquinho aqui do que está escrito no Código de Ética. Mas como que cai? É o que está expresso, copiado e colado. Seguimos com essa interpretação da linha O. É vedado ao psicólogo receber, pagar remuneração ou percentagem por encaminhamento de serviços. Olha, o que eu tinha falado no slide passado. É vedado ao psicólogo realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. Professor, se for assim, nós nunca vamos falar dos procedimentos da psicologia, nós nunca vamos falar de absolutamente nada. É verdade, nós podemos falar desde que nós temos autorização para isso e comuniquemos apenas o que for necessário. Podemos ir no Jornal Nacional, no programa do Ratinho, ok, vamos baixar tanto, no programa da Fátima Bernardes ou da Ana Maria Braga, para falarmos de fato do que está acontecendo e tal. Vamos divulgar só o necessário. Precisamos da autorização do cliente em algumas situações e, se necessário, devemos também consultar o nosso órgão de classe, nosso queridíssimo Conselho Regional de Psicologia ou Conselho Federal. Terminamos as vedações, espero que tenha ficado bem clara essa forma de diferenciar o que é vedação do que é dever. Dever, ação positiva. Vedação, ação negativa. Ponto. Nunca mais você erra isso na sua prova. Perfeito? Cai copiado e colado, minimamente aplicado. É IBFC, minha gente. É IBFC. Vai ter questão na prova de vocês? Vai. É certeza. A IBFC não fura isso. No caderno de questões, e olha, que professor faz isso para vocês? Minha noiva falou, ela é formada em Direito, e ela disse, Alisson, se você desse aula na área de Direito, os alunos iam ficar doidos, porque, de fato, raramente nós temos um professor que elabora um curso orientado para a banca e que disponibiliza as provas. Eu não conheço professor que tenha feito isso. Conheço alguns professores, eu consigo contar nos dedos, que elaboram um curso orientado para a banca. Mas disponibilizar provas, um caderno de questões, felizmente, não para ela gostaria que eu desse aula na área de Direito. Felizmente para nós e para mim, principalmente, minha paixão é e sempre foi e sempre será psicologia. Vamos seguindo aqui então com essa matéria fantástica e introdutória, claro, que é o nosso Código de Ética. Artigo 3º. O psicólogo, para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios e regras deste Código. Parágrafo único. Existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusar-se a prestar serviço e, se pertinente, apresentar denúncia ao órgão competente. Eu sempre falo isso. Uma organização neonazista está contratando você pela bagatela de R$16 mil para realizar o processo de seleção, o processo de recrutamento de novos membros dessa nova empresa neonazista que surgiu. Você tem a obrigação de dizer não, certo? E se notar que a coisa realmente é de verdade, vai representar ao Conselho Regional de Psicologia contra essa instituição ou aos órgãos, talvez, sei lá, Ministério Público, não sei, contra essa instituição, perfeito? Muito cuidado nesse tipo de situação. Vamos seguindo. Artigo 4º.
Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário e do beneficiário. Estipulará o valor de acordo com as características da atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário antes do início do trabalho a ser realizado. Antes do início do trabalho. E assegurará a qualidade dos serviços dos serviços oferecidos, independentemente do valor acordado. Pontos importantíssimos que você deve guardar no seu coração até o dia da prova. Primeiro ponto, estamos falando de levar em conta o justo valor. Qual que é o justo valor? Teve uma questão de 2016, recentemente, uma banca mediana, que foi campo de discussão em um dos nossos grupos do WhatsApp. Eu acho que o grupo Psicologia Nova, número 9. Um grande abraço para a galera do grupo 9, tá certo? Me matando de orgulho sempre. Galera bastante ativa, bastante participativa, que envia questões aí praticamente todo dia. E a questão era o seguinte, tinha lá, acerca do código de ética, aí o aluno acha que é fácil, né? Só que na hora tende a interpretar demais. Aí tinha lá, marque a alternativa incorreta com relação ao código de ética. Uma das assertivas falava, o psicólogo vai levar em conta na remuneração do seu serviço o valor justo da prestação do serviço e o documento do Conselho Federal de Psicologia que estabelece o limite máximo e mínimo para a cobrança do seu serviço. Tá errado. O Conselho tem isso? Tem. Acho que ressuscitou de um tempo para cá, se não me falha a memória. Tem isso? Tem. Mas aquilo ali é só uma orientação. Não é obrigatório. Se você é um bambambam da área da psicanálise, por exemplo, tem gente que cobra R$ 1.200. Claro que é um sonho, até para mim. Não para trabalhar com clínica dentro da área da psicanálise, viu? Que fique bem claro. Todo mundo tem seu preço, mas tem coisa que não dá. Tem que ter competência técnica para trabalhar com isso. Perfeito? É zoação, viu? A professora aqui, quem está vendo no YouTube, para não ter mimimi aí embaixo nos nossos comentários, tô tirando onda. Eu gosto de todas as abordagens de forma igual. Lá embaixo, mas eu gosto. Brincadeiras à parte, esse é o primeiro ponto. Nós não temos o estabelecimento do valor da consulta ou da consultoria, do trabalho do psicólogo em qualquer contexto, baseado nas referências que o CFP atribui à categoria. Combinado? Por quê? Porque não está no código de ética. Ponto. Segunda informação importante que você vai anotar. Eu vou comunicar sempre o preço da minha sessão, o preço do meu serviço, antes de iniciar o trabalho. Depois não dá. Depois é uma falta ética. A pessoa não tem obrigação legal de te pagar. Perfeito? Muito cuidado então aqui. Seguindo então com a nossa apresentação. Artigo 5º. O psicólogo, quando participar de greves ou paralisações, garantirá que isso aqui não cai em concurso, minha gente. Isso daqui despenca. Isso aqui despenca. Ele vai garantir que as atividades de emergência não sejam interrompidas e haja prévia comunicação da paralisação aos usuários ou beneficiários dos serviços atingidos pela mesma. As atividades de emergência não são de urgência, são de emergência. Já caiu isso? Já caiu. E claro, eu quero o melhor para você, eu quero a sua aprovação. Cuidado. São as atividades de emergência que não vão ser interrompidas. Qual percentual? Não sei. O Código de Ética Profissional não estabelece percentual. Professor, eu trabalho na urgência psiquiátrica de um hospital, em uma urgência médica, por exemplo. Lascou, você não vai entrar em greve. Você vai continuar atendendo direto. Não adianta. Voltando aqui para a vida irreal dos concursos, em qualquer situação de emergência, o psicólogo não vai parar as suas atividades. Além disso, é uma coisa e outra. E vai garantir que haja prévia comunicação da paralisação aos usuários ou beneficiários dos serviços atingidos pela mesma. Artigo 6º. O psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogos, outras pessoas que não foram afortunadas em trabalhar com a psicologia, encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas que extrapolem seu campo de atuação. Não é da área da psicologia, então eu estou querendo reduzir o medicamento de um paciente com transtorno de humor bipolar. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer, é uma falta ética. Eu tenho que contar com a ajuda de um profissional, o profissional do paciente, no caso. Letra B.
compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, segunda vez que isso aparece, assinalando a responsabilidade de quem as receber de preservar o sigilo. É uma coisa e outra no relacionamento com outros profissionais. Vamos imaginar aqui o caso do prontuário, que é um documento em que o psicólogo compartilha informações acerca de um caso específico. No caso do prontuário, é só um exemplo, o psicólogo, além de escrever apenas o que é necessário para a integralização do serviço, o psicólogo ainda vai falar para os seus colegas: olha, vocês são responsáveis eticamente pelas informações que eu coloco aqui. Artigo 7º. O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos. Olha que legal. Olha que legal. Muita gente lê isso aqui e passa adiante. O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional nas seguintes situações. Minha gente, quem é que executa serviços psicológicos? É o assistente social? É o médico? É o pai de santo? Não, é o psicólogo. É o psicólogo que executa serviços psicológicos. Qual que deveria ser a melhor redação? Até para a sua interpretação adequada, o psicólogo vai intervir na prestação de serviços de outros psicólogos. Aí temos a linha A, B e C. São bastante coerentes com o que deveria estar escrito aqui. E a letra D é mais genérica, é mais ampla. Dá uma olhada, confere aqui comigo a interpretação adequada dessas alíneas. Letra A pedido do profissional responsável pelo serviço. Perfeito. Então, a pedido, eu vou guardar isso. Eu gosto de destacar as principais informações para guardar o que é necessário. Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário, quando dará imediata ciência ao profissional. Quando informado expressamente por qualquer uma das partes da interrupção voluntária e definitiva do serviço. Então, cuidado, interrupção voluntária e definitiva do serviço. Tá certo? As duas partes têm que fazer isso? Não, uma das partes. Aí eu vou falar para vocês do erro dessa linha C. O que nós encontramos nessa linha C? Na linha C nós encontramos o seguinte: se o paciente chegar para mim e disser: olha, meu contrato com o seu colega psicólogo terminou, eu quero ser atendido por você. Voluntariamente eu saí lá daquele atendimento. Eu não avisei para ele. Pode ser que isso aconteça, pode ser. É a vida real, é. Na vida do concurso, eu não vou fazer essa interpretação. As duas partes têm que voluntariamente dizer que o atendimento parou. Não. O que está escrito? Qualquer uma das partes. Uma delas falou, tipo, só o psicólogo falou que não quer mais aquele paciente, mas ele continua insistindo, você pode atender esse paciente. Ponto final. Concurso, questão de psicologia na área do Código de Ética, não admite muita interpretação. Ainda mais IBFC. Então já estou trazendo para vocês as interpretações absurdas possíveis no dia da prova. Geralmente a galera fica um pouco cansada, acaba pensando muito a groselha, né? Não é para dar uma pamonhada aqui não, cuidado. Letra D. Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. Revisando então, quando que o psicólogo vai intervir na prestação de serviços de outros profissionais? A pedido do profissional, em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário, e aí eu vou falar para esse profissional, quando tiver a interrupção por qualquer uma das partes e quando fizer parte do trabalho, quando for a metodologia do trabalho multiprofissional. Ok? Bem simples, bem fácil, mas guarde no seu coração. Artigo 8º. Para realizar atendimento não eventual, ou seja, um atendimento continuado de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao menos um dos seus responsáveis. Perfeito. Não são os dois responsáveis, não. Não é o pai, não. Não é a mãe, não. O que está escrito? Um dos seus responsáveis. Cai assim em prova. Observadas as determinações da legislação vigente. Parágrafo 1º. Além das determinações da legislação vigente, vamos ter, no caso de não se apresentar um responsável legal, o atendimento deverá ser efetuado e comunicado às autoridades competentes. Vamos imaginar, por exemplo, o Conselho Tutelar. Parágrafo 2º. O psicólogo responsabilizar-se-á pelos encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção integral do atendido. Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações. Sobrou aqui. O psicólogo poderá prestar informações considerando o previsto nesse código. Então, professor, quer dizer que em juízo
o psicólogo vai ficar quieto? Não. Ele pode abrir a boca, ele pode falar, ele pode dar o seu ponto de vista técnico. Ele, inclusive, pode fazer isso sem ser de forma escrita, viu? Ele pode fazer em audiência, ok? Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos de trabalho. Pois é o eterno retorno aqui dessa informação. Nos documentos, depondo em juízo também, mas assim, a quebra do sigilo profissional, que é regra, nós vamos ver daqui a pouquinho, a quebra do sigilo profissional implica em compartilhar apenas as informações necessárias para a situação. E quem que decide isso? É o psicólogo sozinho. Não tem ajuda de absolutamente ninguém, gente. Ninguém. O próprio Código de Ética não coloca o CFP como sendo um orientador desse caso, viu? Deveria ter colocado, na minha modesta opinião, mas opinião não cai em concurso. Artigo 13. No atendimento à criança, ao adolescente e ao interdito deve ser comunicado aos responsáveis e o estritamente essencial para se promoverem medidas ao seu benefício. Quarta vez que isso daqui ocorre. Então, estou atendendo uma criança, adolescente ou interdito, vou comunicar aos seus responsáveis apenas o essencial. Aqui, ó, cuidado, de novo, o que está escrito? Aos responsáveis, muita atenção. A utilização de quaisquer meios de registro e observação da prática psicológica obedecerá às normas do Código de Ética Profissional, devendo o usuário ou beneficiário desde o início ser informado que o profissional então atua de acordo com o Código de Ética. Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino dos seus arquivos confidenciais. Teve uma interrupção. Professor, mas interrompeu o serviço do psicólogo ou o serviço de um modo geral? É o que nós vamos ver. Esse slide despenca em concurso, inclusive na IBFC, que é o nosso foco agora. Em caso de demissão ou exoneração. Então, o que foi terminado aqui? Foi o contato, o vínculo do psicólogo com o serviço. Não foi interrompido o serviço, foi o vínculo do psicólogo com o serviço. Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier substituí-lo ou lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo substituto. Então, interrompeu o vínculo com o serviço. O psicólogo foi demitido ou exonerado. O que ele faz? Ele passa para o psicólogo que o substitui ou lacra para que o próximo psicólogo pegue esse material. E se houver a extinção do serviço? Havendo a extinção do serviço, o psicólogo vai informar ao CRP que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. Ponto. Então, no parágrafo 1º, nós falamos da interrupção do serviço em função de demissão e exoneração, enquanto que no parágrafo 2º nós falamos da extinção do serviço. Perfeito? Galera, espero que vocês estejam gostando, acompanhando, entendendo absolutamente tudo que nós estamos fazendo. Eu volto a dizer, esses primeiros vídeos só sobre ética vão estar disponíveis, e documentos psicológicos também, vão estar disponíveis excepcionalmente também no YouTube. Mas lembra, nosso curso tem 24 horas de psicologia, então é aula pra caramba, tem muito mais coisa pela frente. Vamos trabalhar com TTP, com avaliação psicológica, vamos trabalhar com as abordagens clínicas, e aí vocês vão ver que essa visão aí está mais associada com a IBFC, que é uma forma diferente de estudar. Confia em mim, vocês vão notar isso. Novamente eu digo, entrem no nosso canal no Facebook. Quem gostou do vídeo, dá um joinha aí, curte, é o nosso reforço positivo, é bastante necessário que vocês façam isso, tá certo? É um trabalho muito grande aqui de toda a equipe do Psicologia Nova para trazer essas informações atualizadas e, claro, relevantes para vocês na hora da prova e, quem sabe, até um pouquinho na vida real, não é esse o objetivo? E nos adicionem também no Instagram. Aproveita, eu estou esperando. Adiciona aí no Facebook, inscreva-se no nosso canal. Um abraço, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.